Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a nação Efon. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Mantovani Delchoguia. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, hein, Alexandre? Os amigos, quando lançam livros, vêm aqui a fazer a gente não ter tanto trabalho com pauta. Aí a gente faz uma entrevistão e vai que vai. Necessariamente. Oh. E aí, Mantovani, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Pedro, Alexandre, pelo convite e espero contribuir aí com vocês nesse programa. E para mim é muita satisfação. Agora, antes da gente ir pro jogo, Mantovani, por que você tá aqui? Aqui aonde? Caramba. Por que você tá aqui numa conversa? Por que eu estou aqui numa conversa? Porque eu fui convidado, né? Explica aí. Mas alguma coisa boa aconteceu. Ah, sim, porque nós, na última, fizemos um programa, né, falando sobre o candomblé, que para mim foi um prazer muito grande fazer esse trabalho, porque nós estávamos lançando na época um podcast Candomblé Segredos de Efon. Eu tinha acabado de também fazer a defesa do mestrado e agora nós fizemos o lançamento do livro e eu recebi o convite de vossas senhorias para estar aqui e a gente fazer essa apresentação. Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa muito importante para você não repetir mais nunca. Você nunca pergunta para um professor de filosofia por que você está aqui. Você corre um risco grande demais de uma resposta de 2 horas. Não, até que não foi tanta, foi 1 minuto e alguma coisa, tá bom, tá bom. Né? Foi o objetivo. Podia falar, nós estamos aqui no universo e começar uma digressão. Mas não, ele foi prudente. Pensou no editor. Pensou no editor e pensou no ouvinte. Pensei, tem que pensar no editor, pô. Ainda mais agora que o editor tá trabalhando muito. É isso, muito generoso. bem. Olha, a gente ia fazer um jogo, mas porque eu tô trabalhando muito, eu não fiz jogo. E graças a Deus. Não, mas aí... E graças a Deus, porque o jogo de vocês é pra intelectual, cara. É muito difícil o jogo de vocês. Nossa, a esposa de vocês estão muito certas quando elas dizem que vocês facilitam pra vocês quando só vocês estão brincando e quando vem convidado, vocês pegam pesado. Pois é, então a gente vai fazer assim. A gente vai pegar a data na qual esse programa vai no ar, que é no dia 5 de setembro de 2021. E a gente vai pegar ali vamos assim dizer, uma lista de acontecimentos históricos. E aí a gente vai comentar. É isso, pelo prazer de comentar a vida do planeta Terra aí. Alguma coisa nesse sentido. Pode ser, senhores? Pode. Quando vocês falarem pare, eu paro aqui na lista. Na data. Vamos lá. Começando por... Um dos dois. Mantovani. Pô, podia ter falado do Alexandre, porque aí ficava na dúvida, né? Alexandre e Mantovani. Fale pare. Vai lá. Pare. Pare aí. É isso. Olha aí. Batalha de Chesapeake na Guerra da Independência dos Estados Unidos. A Marinha Britânica é repelida pela Marinha Francesa, contribuindo para a rendição britânica em Yorktown. Independência dos Estados Unidos. A Batalha de Yorktown, de fato, ela é definitiva. E eu aprendi isso não em história, mas no musical. Alguém aí tem algo a dizer sobre independência e Estados Unidos? O Brasil é independente dos Estados Unidos, gente? Rapaz, tem muita coisa pra dizer. Primeiro que Chesapeake podia ser o nome de um lanche com queijo. Com razão. Depois, a França é uma recalcada, porque não conseguiu um cadinho de terra na América direito e ficou roubando dos outros. Sim. E o que mais? E o que mais, Luiz? E o que mais, Luiz? Não, eu acho que é isso. Pô, chama o Karnal.
É o campo do Karnal, a história americana, pô. É o campo do Karnal. Eu aprendi esse trecho da história americana, aprendi graças a um musical, viu, Mantovani? E a única, ó, diga. Uma vez, não, tranquilo, uma vez foi um senhorzinho norte-americano lá na paróquia em que eu estava, né, à época, e ele ia casar, ele só falava inglês, a mulher brasileira, e aí eu consegui trocar altas ideias com esse tiozinho graças ao conhecimento que eu adquiri ouvindo Hamilton. E o cara ficou espantado, achou assim que eu era um baita intelectual por entender da história americana. Mas você é mais do que eu, porque a ligação que eu faço, a única ligação que eu faço é do filme Patriota com Mel Gibson. Tá bom, que tem a Guerra da Independência. Exato. Ah, eu peguei asco do Mel Gibson, hein? Eu peguei asco do viu? Karnal, então tá tudo certo. Do Karnal? Poxa, pensei que tinha sido do Pondé. Esse já há mais tempo. Não, do Pondé... Do Pondé, todo mundo desgostou, gente. Mas tá bom, vamos lá, mais um. Deixa eu juntar aqui. Fala agora você, Ferreira. Pare. Ratificação do Tratado de Tordesilhas por Portugal. Olha aí o ensino fundamental, hein? E aí, quem lembra disso? Diga mais. Fale mais sobre isso. Eu digo, Papa Alexandre VI, maior safadão da história. Que isso? Não fale mal dos Alexandres. Esse aí era, né, Ferreira? Não dá nem pra defender, né? E aí, então, o Papa Alexandre VI era o cara que também era um bom administrador e fez ali a divisão da América com o Tratado de Tordesilhas. Não da América, né? Do mundo, na verdade. É isso. Mas isso é uma ratificação, ou seja, uma errata? Erramos, vamos arrumar. Não, ratificação é quando você confirma o tratado. Portugal falou aí retificação é quando você faz a errata. Ratifica é quando você confirma. Portugal, tipo, foi lá no cartório e assinou a via dele. Quem errou foi eu, então, agora. Pô, também quanto tempo você estudou isso, hein, Ferreira? Faz muito tempo. Eu tenho isso na cabeça um pouco, sei lá por quê. Eu não sei por que eu tenho isso na cabeça, mano. Bom, gente, chega de papo furado, vamos pro tema, porque é o que interessa. A vida dos povos africanos não resultou apenas na ruptura da religiosidade e do paradigma epistemológico europeu. A tradição do culto aos inquices, voduns, orixás e ancestrais possibilitou-nos viver uma religiosidade que pensa a realidade não de forma fragmentada, mas como junção entre os mundos visível e invisível. É esta forma de compreensão da realidade que me motivou a estudar o candomblé da nação Efon. Este terreiro, dentre muitos outros terreiros, que através das memórias e da construção das identidades religiosas de seus adeptos, eles compreendem que estar no mundo não é estar sozinho. Olha aí, você ouviu um trecho da obra Nação Efon, escrita por Mantovani Diossoghian, lido por quem? Por ele mesmo, Mantovani Diossoghian. Rapaz, de novo, agora de maneira séria, não que antes a gente não estivesse, mas que bom ter você aqui, verdade. Seja bem-vindo de novo, viu? Agradeço, querido, agradeço. E o Alexandre Mantovani está lançando um livro, olha só. Você já plantou uma árvore, Mantovani? Já plantei com as meninas. Já não lhe falta mais nada nessa vida, então. Não, já tenho filho, né? A ideia é filho, árvore e
Livro. Livro, árvore e ter filhos, é isso? Ter filhos. Você já fez então, os 3. Pô, já a posso vida, morrer, lógico. Pô. Não, mas pô, essa lista aí você já chegou. Agora falta o quê? Tem outras. Entrar com as filhas na igreja no casamento. Cuidar da grama e dos cachorros. Cuidar da grama e dos cachorros. Tem cachorro já, né? Adivinha quem limpa os cocô? Adivinha quem limpa? Cara. Pois é, então você já tá aí bem adiantado naquilo que é o checklist da vida, né? Mas assim, Pedro, eu ainda já tô escrevendo um segundo, cara. Olha, é mesmo? Já tô escrevendo um segundo, porque a produção as coisas que eu coloquei neste livro foi na verdade uma, digamos assim, olha, existe a nação Efon e ela tem um começo e ela tem um papel na história, porque este era um dos problemas do qual nós encontrávamos, né? Tanto é que no dia do lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, olha que interessante, vieram algumas pessoas do Efon, uma senhora que tinha uns 80 anos, 85 anos, ela falou assim para mim: olha, meu filho, eu já tenho 50 anos de santo, né? 50 anos de santo, e o meu sonho era que alguma coisa sobre a nação Efon, eu sonhei muito com esse momento, de ver um livro escrito Nação Efon. Eu estou muito feliz que isso tenha acontecido, porque até hoje, se você entra na internet e você digita lá no Google tal, e você coloca Nações de Candomblé, vai aparecer sempre Angola, Jeje e Queto. E o Efon não aparece. Alguns antropólogos e sociólogos fizeram um trabalho bem em passant mesmo, assim, né? Fizeram um breve comentário. E isso tem um porquê, tem uma razão. Porque era, de fato, uma nação bastante fechada. O seu Cristóvão, que era o fundador da nação, ele deixava pesquisadores lá horas, né? Esperando, e ele acabava não ajudando neste sentido, né? Porque ele não tinha essa confiança de abrir informações sobre a nação Efon, porque ela sempre foi bastante fechada. E a gente não culpa os antropólogos, claro. Depois que eu descobri, a própria Yalorixá comentou: meu avô não falava, deixava às vezes as pessoas esperando aqui, e os antropólogos, os pesquisadores iam embora. Então eu me sinto assim bastante honrado de ter escrito sobre a nação Efon. Então a gente, agora no próximo livro, nós estamos pensando aí de falar um pouco sobre a espiritualidade desta nação. Deixa eu fazer uma pergunta, porque aí você falou, né, da nação Efon, da nação Jeje, da nação Queto, da nação Angola, e é sempre esse conceito de nação. E Legal. como essa tradição de nação presente no candomblé ajuda a gente, porque a gente já falou aqui de pátria, não é, Alexandre? Um pouco de nação e tudo. Muito bom o programa de vocês, eu ouvi. Então, mas legal. A gente, obrigado, a gente agradece, a gente depois manda o Pix aí por todos esses elogios, viu? Verdade. Não, sério. Não, assim, eu tô falando isso, Pedro, porque ouvindo o programa de vocês, eu falei, cara, esses caras estão com o pé dentro da teoria pós-colonial. A gente é totalmente decolonizado aqui, rapaz, pelo amor. Pô, cara, e eu falei assim, esses caras estão em comunhão com isso que eu estou escrevendo. Achei muito legal. Coisa que nos interessa. Eu não estou enchendo a bola, não interessa, eu achei muito legal. E quando você coloca, então, essa questão da nação, né? A gente fala essa questão do conceito de nação, essa ideia de nação. Essa ideia de nação, a gente tem que pensar a partir de duas vertentes. A primeira vertente, ela se dá na esfera desse campo político, que vocês tocam bastante, cultural e etnolinguístico, que eu percebo que vocês falam isso também. Sim. Então, este campo, ele é muito delicado. Muito delicado. E por que ele é muito delicado, meus queridos intelectuais orgânicos? Que eu sei que vocês orgânicos, gramscianos. Para desespero do padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Porque nesta primeira vertente articula-se, e aí vai lá a categoria, né? A estrutura hegemônica do poder. Esta vertente, ela estrutura tem essa hegemonia de poder. Né? Aquilo que o Frei Beto e o Leonardo Boff, eu nunca sei qual dos dois falou isso, né? A nossa mente pensa por onde nossos pés pisaram. É Beto. Isso, é o Beto que fala isso, né?
Então, vocês, por exemplo, o Pedro eu sei que fala o inglês muito bem, o italiano, né? O Alexandre fala o italiano. Para que você dá uma arranhada. Arriscam dar um bonjour, né? Falam francês, porque a gente, quer queira ou quer não, a gente passa por algumas línguas no seminário, a gente estuda um pouco, a gente sabe se virar se a gente cair por lá. A gente se vira. A nossa língua portuguesa, que não é o português de Portugal, mas o português falado no Brasil, as bases da nossa fala e escrita, a gente sabe, elas estão centralizadas no latim. Então, fraternidade, maternidade, paternidade, ou no grego, né? Sim. Pediatra, psicologia, pedagogia, paixão, amor. Os alunos, eles ficam doidos quando eu falo que amor é eros, de erótico, filia, de amizade, e HP. Eles ficam, professor, fala mais sobre esse erótico aí. Né? Então, eu falo, não, agora não. Então, muito pouco, ou quase nada, meus irmãos, na base da língua indígena tupi-guarani e africana de tronco linguístico, banto, fon ou iorubá. E eu vou provar isso agora para vocês, né? Vocês jogaram comigo, agora deixa eu jogar com vocês. Vamos lá. Qual o nome popular que damos ao cloreto de sódio, Pedro? NaCl. Sal. Sal. Verdade. E onde você aprendeu? Com uma farmacêutica, né? Eu sei, brilhante. Se ela te enfia a mão na cara. Se você não responder. Errar isso aqui quando eu não vi, é a panela voando lá da cozinha. Voa. E onde você aprendeu? Onde nós aprendemos que cloreto de sódio é sal? Na escola. Ou no show da Luna, né, Pedro? Ou no show da Luna, perfeito. Ou no show da Luna. Adoro. Qual o nome popular que damos às moléculas H2O? Água. Também uma criança ou adolescente aprende isso na escola ou no show da Luna. Se vocês perguntarem, e eu já fiz esse teste, para qualquer criança da 3ª ou da 5ª série, qual o nome do super-herói, filho de Odin, que tem martelo e lança raios, poucos não saberiam responder que se trata de Thor. E qual personagem do X-Men que controla ventos e raios e trovões? Todo mundo sabe. Tempestade. Que é a Tempestade. Ororo Monroe. Pois, deixa eu falar uma coisa. Vocês acreditam, meus irmãos católicos, se de fato o nosso povo brasileiro, e aqui vamos na perspectiva do Darcy, né? Do Darcy Ribeiro, é constituído pelo encontro nada cordial entre indígenas, europeus e africanos, formando assim esta raiz do Brasil aí no Buarque de Holanda, a negação da cultura, olha só, negação da cultura e religiosidade indígena e africana é uma forma muito perversa de apagar uma cultura através do tempo. E apaga, viu? Não podemos esquecer das palavras que eu tive o contato, né, no mestrado, no martinicano Franz Fanon. O Enio mandou esse cara pra gente estudar. Não tem como escapar do Franz. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E uma das falas dele que mexeu comigo foi: se apropriar de uma língua é se apropriar de uma cultura. Por isso que não sabemos que sal em Yorubá se chama Ió. Água chamamos no candomblé de Omi. Por isso que as crianças não sabem que Xangô é o orixá da justiça e dos raios e Oiá dos ventos e tempestades. Então esta, meus queridos irmãos, é a primeira vertente que se dá na esfera do campo político, cultural e etnolinguístico, né? Então, a gente percebe que a linguagem, vocês já falaram isso, já chamaram a atenção no programa de vocês com relação a isso, é fundamental. E aqui fica muito fácil nós entendermos o porquê ainda que existe a intolerância religiosa com relação aos sacrifícios de animais no candomblé. É fácil entender isso. É sossegado entender isso. Por quê? Não sei se a sua mãe fazia isso, Ferreira, e possivelmente o pai do Pedro, a mãe do Pedro, algum parente já fez isso, de, aos domingos, comprar 2 galinhas vivas. Lá no Jardim Japão. Lá no Jardim Japão. A gente comprava lá no Jardim Brasil, na Tenente Sotomano, numa granja. Minha avó fazia questão de fazer isso. Lá em casa também. E acordava cedo.
Quem comprava e quem fazia o primeiro serviço era meu pai, inclusive. Era o seu pai. Não faz mais porque não acha mais no bairro. Então, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, não sei se isso acontecia com vocês. Quem acordava cedo tinha a oportunidade de ver o sacrifício do bicho. Sim. Sim, lá no fundo do quintal. No fundo do quintal. E tem um detalhe, o meu avô, que era pernambucano, nós tínhamos uma tradição muito bonita, muito interessante em casa, que o meu avô, uma vez por ano, nós não sabemos porque fazia isso, mas isso era uma coisa meio que religiosa, ele fazia isso. Uma vez por ano ele comprava ou um carneiro ou um cabrito e fazia buchada. Lá em casa era no Natal. Meus tios se juntavam pra fazer isso. Então, fazia isso. Agora, olha só que detalhe interessante. Quando você lembra disso, Ferreira? Eu não morei com você, mas as histórias se repetem. O eterno retorno aqui. O eterno retorno aqui. O que nós temos? Se reunia a galera para comer, para jogar conversa fora, para virar tripa. Eu lembro que com 7 anos eu aprendi a virar tripa de cabrito. Né? E juntava aquelas mulheres para colocar os miúdos, né? E para depois fazer a buchada. Aquilo todo mundo comia, depois todo mundo partilhava com os vizinhos quando sobrava. Isso é muito comum dentro do candomblé. Isso é muito comum. Só que qual é a diferença? A diferença é que no candomblé a gente canta Ogum chorou, chorou, auê de abalé, acararó. A gente faz uma reza saudando aquele animal que vai ser abatido. Ou a gente canta era orixá lobeleu, era orixá para sacrificar um bicho de 4 pés. Então perceba, a diferença que está aqui é na língua, na linguagem, no modo como se reza, no modo como se canta, porque o judeu também faz isso. A gente sabe, vocês conhecem muito bem essa tradição. O Pedro já foi para Israel, teve a oportunidade de ter contato com o rabino e sabe muito bem que o sacrifício, o kosher... Isso não é feito hoje em dia porque não tem templo lá, porque não podem entrar, né? Sim, mas... se tivesse o templo, tava lá a sanguinolência rolando a solta. Com as musiquinhas. Sem problema nenhum. Sim, Pedro, mas eu quero chamar a atenção a um outro ponto. A um ponto de que o ritual que é feito pelos judeus é feito com muito cuidado, com muito respeito. Também. Zelo. Também. Né? Se a lâmina não estiver adequada, o sacrifício não é aceito. É verdade. Então, existe... Inclusive a comida hoje dos judeus e dos árabes é uma comida rezada também, né? Exato. O kasher, o halal. Sim. Então vejam que qual é o grande problema aqui? O grande problema está na apropriação desta linguagem. Então, quando você se apropria desta linguagem, você se apropria de uma cultura. Então, os terreiros de candomblé, eles mantêm não só a língua, mas a cultura deste povo. Então, esta é a primeira vertente. Então, esta é a primeira vertente de nação, né, que se dá nessa esfera do campo político, cultural e etnográfico, linguístico. Essa questão política. A segunda... Oi? Você já vai devagar que você tá explodindo minha cabeça 1000 vezes por segundo aqui, cara. Não, tá bom. Olha. Tá bom. Vou mais devagar. Deixa aí na segunda vertente, então. Na segunda vertente. Não, mas deixa eu só... A segunda vertente é mais simples. Deixa eu só pontuar uma coisa. Pontua. Cara, eu tô... Você me fez uma conexão aqui, cara. Que assim, a gente se orgulha, né, de ser um país super produtor aí de carne, né, exportador. Sim. E aí você pensa que nesses grandes latifúndios e nessas grandes granjas de boi do país tem lá um rabino e tem lá também um imã,
né, um religioso muçulmano que vai conferir se o animal está sendo matado direitinho, sabe? Exato. Dentro dos preceitos religiosos. E nesse mesmo país a gente tem perseguição religiosa das religiões afro, cara. Mano, pode continuar. É impressionante, né? Impressionante. Então, é impressionante. Então, mas o que eu percebo? Eu percebo que existe uma ignorância enorme com relação a isso. As pessoas não sabem disso. Não sabem, porque eu defendo a ideia, assim, vocês sabem que eu sou apaixonado pela teologia cristã, né? Eu sou apaixonado pela teologia cristã, porque é a minha base. Eu digo aos meus alunos que eu sou apaixonado por Jesus. Para mim não existe um homem mais modelo de perfeição do que Jesus. Eu falo isso para os meus alunos e eles reconhecem, que eles percebem isso. Aonde eu quero chegar? Eu não tenho como criticar, por exemplo, a religião católica ou os evangélicos, porque existe excelentes evangélicos, existe excelentes teologias com base, né, no protestantismo, né? A gente sabe que o Milton Schwantz era um luterano. Nós temos aí grandes professores de teologia. O meu professor do mestrado era um professor batista, e nós temos grandes exemplos de homens, né, de líderes religiosos que não pensam de forma agressiva a religião afro-brasileira. São pessoas que têm o conhecimento, por quê? Porque conhecem. Então, as pessoas que criticam, as pessoas que acabam sendo violentas, é porque elas não sabem o que é isso. Então, elas não dominam esse conhecimento. Eu sempre digo que o preconceito, ele vai ser sempre o filho da ignorância. Então, eu não tenho como ser agressivo quando eu vejo uma pessoa. Outro dia, conversando com uma pessoa que era espírita, a gente conversava, batia um papo, ela é kardecista, e ela fazia uma colocação sobre a igreja, justamente sobre a questão do período da colonização indígena, e eu falei, olha, a gente tem que ficar atento também que Bartolomeu de las Casas foi um homem que cuidou dos indígenas e tentou proteger os indígenas. Pois é. Então nós temos outras a igreja, ela é muito ampla. Quando a gente fala de igreja, nós temos aqueles que perseguiram, mas tem aqueles que morreram por elas. Você tem aqueles que escandalizaram, mas você tem um Francisco de Assis, você tem uma Teresa de Ávila. Então, dentro do candomblé, dentro do culto africano, você tem isso também, né? Você tem essas pessoas que têm este cuidado de querer, né, levar esse esclarecimento de uma forma muito mais não só informativa, mas explicar que existe um contexto para isso. E eu sempre digo que não existe quando isso acontece, eu quero acreditar que isso não que isso é um ponto de ignorância e não de maldade. Eu quero acreditar nisso, que não existe uma maldade neste sentido, mas na verdade uma ignorância. Porque mas tem maldade também, viu? Tem maldade mas não é a maioria. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Mas é uma minoria. Mas é uma minoria que faz minoria que é ruidosa. Às vezes uma minoria que é capaz de formar opinião, como aquele pastor Marco Feliciano. Sim. Eu disse. Mas você tem o Henrique Vieira. Vieira. Entendeu? É isso que eu estou falando. Mas aí essa galera não consegue ter tanta projeção quanto esses caras têm, né? Num sistema com o qual a gente vive, essa galera deita de braçada fazendo mal. Mas quando não foi assim? Quando não foi assim na história? Mas agora eu acho que é muito mais uma questão de silêncio dos bons. Espiral do silêncio, o silêncio dos bons. Ô Mantovani e Alexandre, oi. A gente tá na hora de tocar uma musiquinha. Sim. Que a gente precisa tá faltando a segunda vertente, hein? Rapaz, calma aí que a gente volta e você já retoma com isso. Pode ser, Alexandre? Pode ser, Mantovani? Porra! Polícia, cocaína, giroflex na minha cara. São Paulo, caos social, círculo infernal, Sansara. Jardim Brasil, Zona Norte, pode pá que meu santo é forte. Curei minha depressão, bebendo vinho, dançando calote. Axé, unidade simbiótica do amor.
Otumbá, Uremi, Colofé, Saravá, meu povo de fé. Meu rap bate cabeça na Umbanda, no Candomblé. Tambores trazem os deuses, quando tocam posso sentir que amar é o verdadeiro sentido do eterno devir. Xirê, festa, alegria, brincadeira, consagração. Vejo reis e rainhas dançando, descalço com os pés no chão. Porque minha fé te incomoda se todos somos irmãs e irmãos. Parem de nos matar, deixa os pretos preta dançar. Parem de nos matar, deixa as bichas moras dançar. Parem de nos matar, deixa o povo de santo dançar. Parem de nos matar, parem de nos matar. Mensageiro entre dois mundos, viajando Uruguaiê. Prefere meu contra-ataque, dançando maculelê. Oxóssi, o caçador, venceu a guerra dançando a guerê. Eu só quero ser feliz, brincando nas cirandas de herê. Nosso ritmo incomoda, casa grande desperta sem sala. Na calada da noite as Glock disparam, outra criança assassinada, bala perdida no Brasil. Só tem uma direção, é o genocídio do povo preto, que só causa comoção pra quem tá no topo do privilégio. Em ano de eleição, canto e rezo em forma de oração. É cada um por si, até o quilombo se rebelar. Visto branco, mas não sou santo, quero ver um racista sangrar. Tentaram destruir nossa memória, silenciando nossa voz. Vocês destroem tempos negros, e o diabo ainda somos nós. Preservar a memória e não deixar cair no esquecimento, pois são 365 dias no ano, dia 20 de novembro. Parem de nos matar, deixa os pretos preta dançar. Parem de nos matar, deixa as bichas moras dançar. Parem de nos matar, deixa o povo de santo dançar. Parem de nos matar, parem de nos matar. Parem de nos matar, deixa os pretos preta dançar. Parem de nos matar, deixa as bichas moras dançar. Parem de nos matar, deixa o povo de santo dançar. Parem de nos matar, parem de nos matar. Nesse episódio nós estamos falando sobre a nação Efon e nós acabamos de ouvir o projeto Artigo 5º de Alisson Mantovani, irmão do Alexandre, que também, nesse último EP Ritual, está valorizando também toda essa questão do candomblé. E é muito importante, como o Mantovani já estava nos falando, que todo descobrimento tem também uma revelação, né? Como quando a gente come um bolo gostoso, a gente descobre, pega um pedaço e tampa de novo, né? Revela pra comer sozinho, se possível, se tiver muito gostoso, né? Mas aí a gente terminou e o Mantovani ficou de falar da segunda vertente, né, pra gente acabar de entender esse lance da nação. E aí é contigo, bicho. Então, vamos lá. Eu havia dito, né, dentro da primeira vertente, que essa esfera do campo político, cultural e etnolinguístico, que vocês têm falado sobre isso, é algo que eu fiz questão de apresentar dentro do livro, né? E a segunda vertente, sobre o conceito de nação, quando você me pergunta o que é essa ideia de nação, ela encontra dentro do período histórico aqui no Brasil, com a chegada desses africanos, uma corrente muito interessante de campo de procedência ritual. Então, a nação, ela tem esta ideia de procedência ritual. E o que isso significa, né? Então, este conceito de nação, Ferreira e Alexandre, né? Ele está empregado dentro do candomblé e é utilizado pelo povo de santo e apresentado de forma bem objetiva e bem simples. Então, se você encontrar um candomblecista do outro lado da rua, você está passando, né, tal, e uma pessoa chegar e assim, cruzar com ela e perguntar para ela qual nação você é, você não ofende.
né? Você não ofende, você vai ouvir de uma forma muito clara, muito simples, ele responder, eu sou de Angola. Ou ele vai dizer, eu sou de Jeje. Ou ele vai dizer, eu sou de Queto. Ou ele vai falar, eu sou de Efon. Por quê? Porque existe um padrão ritual encontrado nos terreiros de Candomblé. Então existe um padrão encontrado nos terreiros de Angola, um padrão encontrado nos terreiros de Jeje, de Queto e de Efon. Este padrão marca o perfil e a especificidade daquela nação, né? Então, o modo como aquele adepto fala, ó a linguagem de novo aí, ó, que a gente citou, falou a questão da língua, ó, a linguagem presente. Então, o modo como ele fala, o modo como ele dança, o modo como ele reza, como ele canta, revela qual é a nação que esta pessoa pertence. Então, quando eu fui feito pela nação Efon, cara, eu não consegui me encaixar em outra. Porque ela era especial, aquilo marcou muito. Aquilo foi uma espécie de plasma que fixou o meu modo de pensar e de ser candomblessista. Então, acontece muitas vezes de algumas pessoas saírem, trocarem, que a gente chama de trocar de águas. Às vezes sai do Queto, vai para o Efon, sai do Efon, vai para o Jeje, às vezes vai para Angola. Isso pode acontecer, né? Isso acontecia. A maioria das pessoas iniciadas de Candomblé, no início, vieram de Angola. Então, a pessoa, por exemplo, que me iniciou, ele foi feito na Angola, depois ele foi feito no Efon. Então, esse trânsito é muito comum. Esta semana, por exemplo, eu falava com um Ogã lá do Rio de Janeiro, uma pessoa muito que me procurou por causa do livro, aquela coisa toda, e ele falou para mim que a casa dele era uma casa de Queto e há 20 anos ela se tornou uma casa da nação Efon. Então veja como esses conceitos eles vão fixar esta identidade de ser candomblessista. Então é essa segunda vertente que eu queria trazer para vocês. Muito bom. Muito bem. Agora, assim, para coisa não se perder, mas eu acho que é importante, a gente está falando de realidades aí muito brasileiras, correto? Perfeito. Mas a origem está no continente africano. Mais especificamente em que lugar, não é? E porque acho que isso consegue revelar também, por exemplo, em qual lugar ou de qual realidade, isso consegue revelar também as riquezas daquele lugar, a beleza daquele lugar. É como você dizer, é brasileiro. Tá, mas uma coisa do Brasil, vamos supor, embora o Brasil não seja um continente, é um país continental, é do Brasil, mas é do Brasil do Pernambuco. Bom, então é uma realidade, uma riqueza cultural, uma beleza. É do Brasil, mas do Brasil do Espírito Santo. Bom, é uma outra realidade, outra riqueza, outra beleza. E aí eu pergunto, de onde vem a nação Efon do continente africano? E aí quais belezas ela traz justamente pelo lugar que veio? Legal. É uma delícia conversar com vocês, né? Porque vocês dão oportunidade pra gente explicar tanta coisa num curto espaço de tempo. Eu acho sensacional isso. A gente entendeu a indireta, tá? Mas, meu filho, por isso você tem um podcast também. Aí a gente escuta lá e acaba de se deliciar lá, cara. Olha, eu vou fazer. Já está no forninho também. E o próximo podcast, depois desse retorno de pandemia, vai ser sobre Abian. Eu vou falar sobre o Abian. Olha aí. Então vai ser muito interessante, muito legal a gente falar sobre isso. Então, vamos lá, voltar a essa questão da origem. Então, o que nós temos? Tem uma coisa que está acontecendo na novela, que é a novela da Globo. Tá? Globo, não vamos brigar com a Globo, tá, pessoal? Sem pistolagem, viu, Ferreira? Porque tem uma coisa nesta novela do Imperador que eu estou achando sensacional. Sensacional. Eles estão trazendo questões sobre África de uma forma muito bela, muito simples e muito bela. Então, vamos tentar entender. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês vão conseguir fazer essa conexão. Então, por exemplo, alguns registros históricos mostram que os povos africanizados que vieram lá, primeiro vieram do Congo e da Angola no século XVI. A gente sabe toda aquela história lá da quinta série, do sexto ano, né, da cana-de-açúcar, aquela coisa toda. Por isso,
a gente considera que o candomblé da Angola é o mais antigo, porque vieram os povos primeiros do Congo e da Angola. No segundo movimento, que o Pierre Verger ele fala desse fluxo e refluxo, então ele fala de 3 movimentos. Então, este segundo movimento, que ele se dá no século XVII e XVIII, quando vieram os sudaneses da nação da costa da África, lá, os jejes, né? Estes foram os primeiros candomblés que se concentraram lá em Cachoeira, lá na Bahia, e no Maranhão. Então, o jeje é a segunda nação de candomblé, segunda onda, que vai se constituir lá em Cachoeira e no Maranhão. Então, nós temos esse candomblé de jeje aqui. E no início do século XIX, vieram os iorubás. Então, quando a gente fala iorubá, nós estamos falando de tronco linguístico. Olha a língua aí de novo. Chegando aqui perto, encostando de novo na gente. Então você tem aí essa linguagem encostando, os iorubás, do reino, vários reinos. Então nós estamos falando de Nigéria, e na Nigéria, né, nós temos cidades. Nós temos o reino de Queto, o reino de Oió e o reino de Ekiti, Efon, do qual vieram 3 africanos da África e se constituíram na Bahia, em Brotas, Salvador, onde se estabeleceu a nação Efon, do qual eu pesquiso, do qual eu estudo. Então, onde hoje é o Sudão, é de onde veio a nação Efon. Não. Você tem a Nigéria. A Nigéria. Os sudaneses foram os jejes que vieram naquela segunda onda. No século XIX, está marcado, e é interessante, né? Nossa, o século XIX, ele é algo que marca profundamente a chegada dos iorubás aqui no Brasil. Né? Então, o que nós temos aqui? Só para a gente entender. Então, a chegada, só para retomar um pouquinho, para não ter confusão. Então, a chegada desses povos da língua iorubá está marcada por 3 fatores muito importantes. O primeiro, o contexto de guerra. Tinha guerras entre povos de Oió, povos de Ekiti. Isso era muito comum lá no continente africano, sobretudo na Nigéria. Segundo movimento, segunda questão importante que a gente tem aqui, segundo fator, a escravidão. É uma lógica, né, que existe uma lógica interna disso, desumana, que a gente sabe, não precisa discorrer sobre isso, porque vocês já até falaram sobre isso. E o terceiro, e o mais importante, o projeto colonial estabelecido após a Conferência de Berlim de 1984-85. Então, o que a gente tem aqui? Vai. Então, o que a gente tem aqui? É claro, o meu lado, o espírito do Sócrates está se aproximando aqui de mim. A maêutica está vindo, né? Está parindo. É claro que não são todos, mas teve aqueles europeus bem intencionados, com muitas aspas, que enviaram desde o século XVIII seus antropólogos, sociólogos, etnólogos, músicos com seus pandeiros, né, com seus oboés lá, flautas, pintores, padres, abades, para relatarem o comportamento e pensarem estratégias para civilizar. Olha a palavra que eu estou usando aqui, para civilizar estes povos sem cultura, com muitas aspas, porque essa fala não é minha, mas de Hegel. Sim. Eu sinceramente, não sei quem fez a pior declaração, se foi Kant ou se foi Hegel. Né? Idealismo alemão. Eu não sei quem foi o pior. E eu acho que vocês deveriam... Para mim foi impactante quando eu vi a professora Antonieta Antonati, que foi uma das pessoas que participou da minha qualificação. A professora Antonieta, ela falou que estava na Sorbonne e ela teve uma aula de uma africana. E o que ela falou para mim, imediatamente, depois da aula, eu fui à biblioteca porque eu não acreditava que Kant e Hegel tiveram a coragem de escrever sobre isso. Não, eu não acreditei, porque eu ensino hoje para os meus alunos, não isso, mas eu ensino para os meus alunos, eu falo sobre, hoje mesmo falei sobre a questão da ética em Kant. Não, e tem que falar, né? Tá lá, conteúdo tem que programático. Falar, tá lá. É maravilhoso. Não, mas até que faz muito sentido. Para os alunos, eles adoram, né, quando eu trago essa questão do Kant. Mas
Esse trecho eu fiz questão de colocar no livro. Então, o trecho do Kant, ele fala o seguinte, no livro lá, Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, escrito em 1764, ele fala o seguinte, posso ler um trechinho? Leia. Vai. Um trechinho. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrada por algumas palavras, que a gente chama de ofó, né? Torna-se objetos de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que se devem dispersá-los a pauladas. Essa foi uma declaração de Kant, o que Kant escreveu. Agora vamos para o Hegel. Quando eu falei para você que eu não sei qual foi o pior, e aí eu quero trazer um pensamento do Hegel. Os alemães você pode soltar a bronca que o Ferreira não reclama não, fica tranquilo. Não, então tá, eu já percebi. Exceto Eckhart. Não, mas... Exceto? Cara, Bom. eu não defendo também não. Eu não defendo. Defende não. Tem uma certa agonia. Outro dia ele falou, acho que do Cassica, se eu não me engano, mas eu não sei nem se eu... Esses caras de vez em quando acertam uma coisa ou outra, mas eu não tenho apego não. Você deu uma cacetada no Heidegger. Não, Heidegger é difícil. E na Hannah Arendt. Eu defendo. Você vai falar bobagem do. Você vai falar bobagem do Hegel aí, mas eu ainda defendo mais o Hegel do que o Heidegger. Então, gente, vamos voltar para a Nação EFON aí, pessoal. Então vamos ver se você vai defender o que ele falou. Não vou defender o que ele falou, não. Só tô falando que eu simpatizo mais com esse caboclo aí do que com outro, só isso. Então vamos ver essa simpatia, a filosofia da história que ele escreveu. A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa como Deus, como leis pelas quais o homem se encontra com a própria vontade e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade e de tudo o que chamamos sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano. A carência de valor do homem chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça e comer carne humana são considerados como algo comum e permitido. Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos ou, para ser mais exato, inexistente. Não faz parte da história mundial. Não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. Bem, este é o pensamento, já que o Pedro falou num programa de vocês que a África foi fatiada, né? Quando a África foi fatiada, foi com esta mentalidade que eles entraram dentro do continente africano. Então, o negro não tem cultura, não tem religião. Então, foi neste contexto histórico que o casal de africanos, o Baba Yerufá e Iya Adeboluye, né, que depois foi adotado o nome de Maria do Violão, vieram da cidade de Equitiefon, da Nigéria, e em 1901 fundaram o primeiro terreiro de candomblé da Nação EFON em Salvador, na Bahia. Então, eu estudo. Por isso que eu sou apaixonado por estudar essa cultura, essa religião. Agora me diz, Mantovani, o que é mais bonito e mais rico na Nação EFON que te chamou tanto a atenção em detrimento das outras? Cara, porque tem a Jeje, você tem Angola, cada uma tem sua riqueza, sua característica, mas por que a EFON fez você até escrever um livro? Pedro,
Pedro e Alexandre, entendam uma coisa. Quando eu conheci a nação Efon, né, eu comecei a estudar o Candomblé em 2007. Em 2009, eu fui iniciado na nação Efon. Eu não sabia nem que existia a nação Efon. Né? Eu tive muita sorte de entrar dentro de uma casa de Candomblé. A Andresa, nós namorávamos, depois nós noivamos, casamos, eu fui iniciado e ela foi iniciada em seguida. E essa nação, quando eu acabei de ser iniciado, eu fui para algumas casas de Candomblé conhecer, né? Porque a gente acaba conhecendo outras casas de Candomblé. E tem uma coisa muito interessante, Pedro e Alexandre, que mexia muito comigo, me incomodava bastante. As pessoas perguntavam, de que nação você é feito? Né? Aquilo que a gente pergunta. Todo candomblessista pergunta. Não tem como. Isso é muito comum dentro do meio do candomblé, as pessoas perguntarem onde você foi feito e de que família você é. Isso é muito comum. Aliás, isso eu ia perguntar, diferente de católico que não sabe muito a diferença de um franciscano para um dominicano, para um diocesano, no candomblé se pergunta da nação. Se pergunta da nação. Isso é muito básico, isso aqui. E uma das coisas que me deixava muito triste, Pedro e Alexandre, era quando eu falava que eu fui feito da nação Efon. Sabe qual era a resposta? Era um baita de um deboche. Existe ainda essa nação? Cara, por que você não muda? Essa nação está extinta. Esse terreiro que foi fundado virou uma borracharia. Hoje é um ponto de droga lá em Salvador. Cara, eu ficava tão triste quando eu escutava isso. Eu me sentia mal pra caramba, porque tudo aquilo que eu vivi no ritual do candomblé, né, que foi algo impactante, e uma das coisas que me chamava muita atenção, e aí eu vou respondendo a sua pergunta, era que o candomblé Efon, ele era bem diferente do candomblé de outras nações. Então o Queto, ele tem muita cor, né? Então tem pessoas que usam bastante, além, tem dia certo que eles usam baiana, aquelas roupas brancas e tal, mas ele tem muitas misturas de cores, de tecidos, né? Então você tem o amarelo, você tem o vermelho, as pessoas usam o azul, o verde e tal. No Efon é branco. É branco tudo. Então você usa branco sempre. Inclusive nas rodas de candomblé e nas festas de candomblé é branco. E tem um porquê. E isso me chamava a atenção. E eu percebi também algumas coisas interessantes, né, dentro da nação. Que é Efon que é uma riqueza muito grande. Eu percebi, por exemplo, que ele tem orixás específicos. Tem um orixá que é específico da nação Efon, que se chama Oloque. Então, por exemplo, na nação Queto, o patrono de Queto é Oxóssi, Odé, né? Oxóssi. Então, se você for no Poafonjá, quem é o patrono lá da casa? É Xangô Afonjá. No candomblé da nação Efon, quem é o pai, o patrono? É o orixá Oloque. Então, quando acontece o xirê, o ritual, as pessoas vai chamar o orixá, no candomblé de Queto você faz a roda, né, e se chama lá na roda de Xangô. Então chama lá na roda de Xangô, toca o alujá e as pessoas viram de sangue. Na nação Efon é justamente na roda de Oloque. Então é um orixá específico que tem os seus cânticos próprios, as suas rezas próprias, e é bem específico desta nação. Então, por exemplo, uma outra coisa que diferencia a nação Efon, né, que tem a sua identidade, né? A troca de bênçãos, por exemplo, na Angola, a gente fala mucuyu, no Jeje é colofé. No Queto é muito comum, todo mundo sabe que é motumbá, né? A gente motumbá, mucuyu, colofé, axé. O André Bujanra fala muito essas palavras. Fala, mas você pode ver que ele não fala o Efon. Ele não fala. E qual é o Efon? Auremi. Ele não fala então, mesmo. Ele fala motumbá, mucuyu, colofé, axé. E qual que é a grande sacada desta novela atual? É que o contexto que eles estão trabalhando, eles estão falando justamente alguns traços da nação Efon. Eles estão falando Auremi,
muito bacana, cara. Isso para a Nação EFON está sendo uma alegria. Assim como o livro foi escrito com o nome da Nação EFON, né? Nós temos agora essa questão da Nação EFON surgindo. Já existe a Nação EFON há muito tempo, só não tinha esta visibilidade acadêmica até então. Tinha sim o livro da Capone, e olha que coisa delicada. Tem uma antropóloga chamada Stefania Capone. Ela estudou um terreiro da Nação EFON no Rio de Janeiro, que se chama Jibanauê. Esse terreiro, ele praticamente foi destruído. Ele acabou com a morte do Alvim de Omulu, que era o líder, que era o pai de santo. Houve uma briga lá entre irmãos e acabou fechando esse terreiro. Agora reabriu, houve uma retomada de posse aí de uma pessoa que eu conheço, e ele comprou o terreno, comprou a casa, o terreno, né, de uma família lá, e eles teve que colocar outro nome, mas ele mantém ainda a tradição Jibanauê para não perder a memória. Então veja como que é importante a gente fazermos estes registros sobre a Nação EFON e falar o que é essa nação, que ela tem uma beleza própria, ela tem o seu orixá específico. Tem rituais específicos, cantos específicos. Cantos específicos, né? Então, por exemplo, você tem na nossa nação, você tem o pai, que é Oloque, mas você tem uma mãe, que é Oxum. Então, há uma veneração desses dois orixás, um masculino e um feminino. Agora, olha que detalhe interessante. O fundador da Nação EFON, ele era do orixá Oxum. O tio Firmo, Babairufá, ele era um babalaô e ele era iniciado, ele era feito no orixá Oxum. Ele tinha essa mãe. A Maria do Oloque, que era a companheira dele, ela era do orixá Oloque, iniciada ao orixá Oloque. Então você tem o pai da nossa nação iniciada numa mulher. Então a Nação EFON, ela trabalha com esta identidade de igualdade dentro dela, né? Onde o homem e a mulher têm este papel. São pares, então, né? Não há São pares e não adversários. Né? Então, a lição já começa aí. A educação já começa a partir daí. Né? Então, eu gosto de falar, e esse vai ser um tema do próximo livro, que é a ideia de que o nosso país e o mundo, ele só vai melhorar quando nós homens nos apropriarmos deste feminino em nós. Com certeza. Né? Deste feminino em nós. Quando nós dermos o poder à mulher, como os candomblés que são realizados dessa maneira. As mulheres têm um poder, ela tem um poder sem igual dentro do culto. Tem coisas que só mulher faz. Só mulher faz. Por exemplo, tem uma coisa dentro da Nação EFON, que isso tem algumas discussões, é que homem não coloca pano de cabeça. Homem não coloca, porque esse é um adorno feminino. Não coloca pano na costa e não coloca pano de cabeça, porque este é um adorno da mulher e isso deve ser respeitado, né? Então, existem vários debates com relação a isso, mas são questões que as pessoas, com o tempo, elas vão entendendo, elas vão aceitando. Existe essa questão cultural, né, que a gente vai entender, porque cada um acaba fazendo as coisas do seu jeito na sua casa, mas nas casas antigas, bem tradicionais, por exemplo, o seu Cristóvão, que era o fundador do Axé Oloque lá do Rio de Janeiro, ele não aceitava que homem colocava pano na cabeça, a não ser que tivesse de obrigação, claro, que fosse tomar aquela obrigação. Mas no dia a dia, homem usar pano de cabeça, não. Isso aí é um objeto feminino. Então, cada um no seu quadrado, assim. Então, existe esse respeito. É muito interessante. Então, a Nação EFON tem essas características que eu acho muito interessante. Né? Agora, ô Mantovani, um pouco para caminhar para o final, você falava aí de que as pessoas diziam, mas essa nação, ela tá extinta, o lugar já não é mais o lugar, né, vira uma borracharia, ou sei lá, um ponto de venda de drogas e tudo. Persiste, porque também tem a questão cultural, tem a questão religiosa, mas, por exemplo, você escrever um livro sobre a Nação EFON, você ser aí alguém que comunica sobre isso, fala sobre essa nação, é um jeito dessa nação continuar firme, forte, mesmo todo mundo dizendo contra.
É correto dizer, vocês estão se reinventando? Ou pelo menos se readequando a novas realidades. Por que sobrevive a nação EFON? Porque você tem essa questão que você traz ela é muito delicada, né? Porque o que acontece? Esse não é um fenômeno apenas da nação EFON. Este é um processo que se dá em muitas casas de candomblé. O segredo, o auô, às vezes ele não é passado para os mais novos, né? Então você tem alguns embates políticos de vaidade e interesse que as casas acabam fechando, né? Acabam fechando. Então morre o sacerdote, não tem ninguém para assumir o lugar dele, porque não se pensou sobre isso. Não se discutiu sobre isso, não se falava sobre isso. Então, o que nós temos? Nós temos a nação EFON, lá não é diferente de outras. Se você pegar o Jeje, algumas casas tradicionais, outro dia eu vi uma reportagem que estava caindo aos pedaços. Então, o que nós temos aqui? Né? Retomando essa ideia. E aí é muito importante a gente pensar nisso, que as casas, elas não tinham este cuidado lá no passado. Não tinha esses registros, essas intenções de pegar as falas destas pessoas que eram da tradição mais antiga, que tinham o conhecimento, que tinham o saber, que tem muita reza, tem muito cântico que se perdeu. E se perdeu por quê? Porque alguns sacerdotes faleceram, morreram, né? Nós temos a história de alguns sacerdotes no meio do candomblé, sobretudo, principalmente do EFON, que foram os baluartes assim, da nossa nação. Então nós tivemos, por exemplo, José Mauro de Oxóssi, Gamo do Oxum. Nós tivemos pessoas muito importantes dentro do candomblé e que, ao partirem estes homens, né, foram para o céu, aquela coisa toda, para o reino dos ancestrais, para o mundo, né, o mundo espiritual. O que acontece? As pessoas que estavam aqui ficaram perdidas, então não tiveram nenhuma direção, nenhum encaminhamento nesse sentido. Então, Mantovani, muitos não aguentaram também, né? Assim, se você pensar em termos de cultura, a barra era pesada também. A barra é pesada, Ferreira. Nós temos uma questão muito importante, que é assim, quando falece, só para vocês terem uma ideia, quando parte, né, deste mundo, o Cristóvão de Ogunjá, lá do Axé Noroqui Pantanal, no Rio de Janeiro, quando ele falece, em 84, se eu não me engano, 85, e a filha dele assume, você tem uma linhagem de Cristóvão que vai bater de frente com a linhagem da neta dele. Você está entendendo? Isso acontece dentro dos terreiros de candomblé. Então você tem pais de santos e alorixás que tinham uma admiração muito grande. Por exemplo, Mãe Estela ela teve uns problemas muito difíceis dentro do Opoafonjá, mas que superou, né? Passou por situações difíceis lá dentro também. Porque esse embate político, lembra que eu falei lá da primeira questão ali, né, conceitual? Nós temos esses embates também de poder e político dentro do terreiro. A gente sabe que tem isso dentro da igreja, né? E não é só a igreja católica, você tem a igreja batista, você tem várias instâncias de igreja que existem as brigas internas dentro. E do terreiro é a mesma coisa. Alguns conseguem levar para frente isso, outros não conseguem e acabam fechando os terreiros, né? Então, uma das formas, por exemplo, de fazer com que a nação EFON, e ela não vai se apagar, não tem mais como se apagar, porque agora, além dela estar já com uma visibilidade no campo acadêmico, nós temos já algo escrito, uma memória, um patrimônio, um legado escrito, né, uma memória material escrito aqui. Nós temos o axé, e o axé, essa memória material, ela tem, de certa forma, ela está preservada dentro deste contexto histórico. Então, se você quiser, por exemplo, saber amanhã ou depois, vou dar o pior das hipóteses, o terreiro Axé Pantanal fecha, acaba. Um exemplo, você tem pelo menos o registro histórico de que esta nação e este terreiro existiu e como que ele funcionava lá dentro. Então, é muito interessante a gente fazer esses registros, a gente trabalhar dentro dessa perspectiva de divulgar, né, a história desta nação. E uma das formas, um dos caminhos que eu acredito que vai fazer com que prevaleça é a própria educação do povo de santo. A base está na educação do povo de santo. Com certeza. Então, quando você pega e você dá uma formação para um abian e mostra para ele onde ele está entrando, quando você faz isso com o Iaô, o iniciado, e depois
você coloca isso para um ebome, aquele mais velho, e isso é muito interessante, porque o mais velho é aquele que vai passar os conhecimentos para os mais novos, né? E tudo isso passa por um processo ritualístico e reconhecido pela comunidade do candomblé. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai tomar 7 anos de obrigação, né, ela atinge essa maioridade não só de tempo, mas intelectual dentro do culto. Tem até um cântico muito bonito que fala sobre isso, né? Tem um canto que você recebe o oiê, você recebe esse mistério, você recebe toda essa formação, né, ao longo dos anos, mas você recebe uma data fixa, você vai ter lá esse rito de passagem, onde você será identificado não mais como Iaô, mas como um irmão mais velho. E esse irmão mais velho é que vai educar esses mais novos. E aí tem um cântico muito bonito, que é assim: Onie, auarere, auie, nós reconhecemos a sua sabedoria. Aí continua: Onie, auarere, auie, nós reconhecemos a sua sabedoria. Quem é que reconhece? São os mais velhos que sentam na frente, que dançam na frente dessa pessoa que não é mais Iaô, que naquele momento está sendo o mais velho. E aí continua o canto: vocês, olha só que bonito a tradução desse cântico: observamos a presença do orixá na sua vida. E aí continua o cântico: o que significa isso? Você guardou o segredo do rito durante muito tempo. Observamos as mães veneráveis, mulheres aqui, ó. Observamos as mães veneráveis na sua educação. E aí continua, volta o cântico. Reconhecemos, né, toda a sua autoridade. Totô, auarere, auie. Aí canta de novo. Onie, auarere, auie. Então, veja, quando você olha um candomblessista já de idade, ele traz esse saber, este conhecimento, e este conhecimento ele foi observado por essas mulheres que estavam em torno dele, que levou essa sabedoria, que deu esse saber para ele, e agora ele tem a responsabilidade de transmitir no tempo certo. Então veja. E é um pouco de memória viva que está ali presente, que precisa ser conservada tanto enquanto pessoa quanto enquanto memória de fato, né, o Mantovar? Fechou, você concluiu muito bem. A ideia é essa. A ideia é uma questão que vai, lógico, muito mais além do que a religião, a espiritualidade, mas é também a conexão do Brasil com o continente africano, com essas nações, com aquilo que é a cultura daquele local. Eu fico feliz em ver, verdade mesmo, a proliferação dessas pequenas lojas de artigos religiosos com artigos de religiões de matriz africana. Fico feliz dessa liberdade que existe, assim, porque também é uma manifestação cultural do Brasil, e você vê dentro do culto, dentro desses ritos, dentro desses acontecimentos, uma história muito maior e muito mais antiga do que é a história do próprio Brasil, né? E que seja de fato conservado enquanto cultura, enquanto religião, mas como patrimônio da própria humanidade. É uma pena que não enxerguem assim, porque sempre enxergaram o continente africano e os negros da maneira mais diminuta possível, né? Sem cultura, né? Sem história, sem cultura. E aí a gente precisa, entre aspas, civilizá-los. É uma coisa disso. É fogo. Wakanda Forever. Tem alguma coisa aí, Ferreira? Tem muita coisa, né? Até disso que você falou aí, né, Pedro? Eu vejo que até hoje a gente vive num Brasil 1D, né? E aí tem toda essa força dessas tradições, dessas nações que estão transformando o Brasil em 2D, e também os indígenas transformando o Brasil em 3D, pra gente ter um país completo, né? Pra gente não olhar a coisa só por um ângulo, porque aí a gente perde muita coisa, né? E
eu ouvia esses dias, né, alguém que falava assim, pô, mas o cara é indígena, mas por que ele não usa cocar e... Por que não tá na aldeia? E tá usando aí... Senador Marcos Rogério é o nome da figura. Pois é. Então... Do gênio. Figura execrável. Gênio. E aí você esquece que, por exemplo, o algodão não existia na Europa, né? Que batata também não existia na Europa. Que tomate não existia na Europa. Então, quer dizer, quando você come a batata, quando você veste o algodão, você é indígena ou está usando a cultura indígena, né? Ambientada no século XXI e não o contrário. Né? E se você provavelmente quiser pagar de europeuzinho e usar as roupas de antes do contato com a América, provavelmente você vai fazer papel de ridículo no século XXI, né? Então tudo isso que o Mantovani nos traz hoje nos mostra que a cultura é viva, né? Isso fica pra mim muito claro. Mas que a cultura pode morrer porque é viva, isso é um risco, e é responsabilidade de todos nós cuidarmos para que a gente não perca essas riquezas. Assim como é um perigo quando pega fogo numa mata e morrer uma espécie que ninguém conhece, da mesma forma, a gente podia passar a vida inteira sem saber que existia uma nação Efon, e os ouvintes de uma conversa não vão morrer sem saber disso, porque estão escutando este episódio muito especial hoje aqui com o Mantovani de Oxoguian. Terminado esse programa, você vai ouvir o programa sobre candomblé e, para complementar, você pode procurar também genocídios culturais e você consegue entender bastante, pelo menos esse finalzinho de conversa que a gente teve. Bom, pessoal, o tempo vai chegando. Dava para... Olha, a gente tratou só 3 pautas daquilo que a gente tinha de 5, mas, Mantovani, quem quiser achar seu livro, encontra onde? No meu WhatsApp, porque vou falar uma coisa para você. Você pode entrar lá na página do Facebook e do Instagram, né? Então eu vou deixar aí, depois você vai colocar no linkzinho para as pessoas acessarem, fazer essa gentileza. Mas no post, né? Fazer lá, entrar. Então quando você entra na página lá, Mantovani Oxoguian, você já consegue entrar no WhatsApp e você já é encaminhado lá para a telinha que vai indicar o livro, as informações sobre o livro, como faz. Então, você sabe que publicar livro, né, Pedro, não é muito difícil, não é fácil. Né? Não é fácil nem para as grandes. Nem para as grandes. Então, é uma produção praticamente independente que eu estou fazendo. Né? Eu tive a felicidade de ter uma pessoa muito generosa que acreditou neste projeto e mandou fazer os livros, né? Então é assim que eu estou trabalhando. Os livros ficam na minha casa, as pessoas pedem pelo WhatsApp, eu coloco no correio e chega o livro autografado para estas pessoas. Ou o outro caminho é você acessar no Axé Oloroquê Pantanal, lá no terreiro no Rio de Janeiro, e eles também mandam. Eu sei que foi muito legal, assim, no lançamento a gente conseguiu vender tudo, assim, tudo que foi. Olha aí, que bacana. Foi muito legal. Voltar com a caixa vazia é uma alegria dupla, não é, mano? É uma alegria dupla. Porque, assim, porque a primeira você vendeu, a segunda é que você não precisa carregar peso de volta, né? Essa piada você plagiou dentro de um outro contexto. Por quê? Em outro contexto, dentro de outro contexto, que é para menores de 18 anos. Do Ari Toledo, do Ari Toledo. Lembra do Ari Toledo? Vocês já fizeram programas falando sobre o Ari Toledo? Disquinho do Ari Toledo, vários. Não, mas é verdade, você não precisa carregar o peso de volta, meu irmão, pro carro e pro depósito, é uma alegria. Cara, a maior alegria, Pedro, foi ver
pessoas do EFON, que tinha muita idade de santo, me agradecendo. E eu falava, meu Deus, assim, eu autografava, eu li livros de pessoas que foram lá comprar o meu livro, né? Por exemplo, o José Beniste. O Ivanir, que é um grande ativista, né? Ele foi candidato a senador. Aliás, meus candidatos nunca ganham, né? Eu voto. Então, faz tempo também que o meu não ganha, viu, bicho? O seu também não ganha, né? Bom, vamos entrar na política aqui. E o Ivanir é uma pessoa muito simpática. E eu tinha grande vontade de conhecê-lo, né? E falar, continua firme no seu propósito, no seu projeto. Porque uma hora as pessoas vão votar em você, né? Eu acredito nisso. Uma hora vão cansar, né, e vão ter uma terceira via aí e eles vão votar em você. Quando eu dei o autógrafo para ele, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, rapaz, eu torci tanto por você, né, eu torci tanto pelo senhor, e eu admiro o trabalho do senhor. E ele falou, olha, obrigado, tal, mas hoje eu estou aqui para abraçar você pelo trabalho que você fez. Então, ao escrever esse livro, Ferreira e Alexandre, eu ganhei muita... Ferreira e Pedro, né? Ferreira e Pedro. Desculpe. A gente é quase uma persona. Vocês são um encarne, né? Eu fiquei muito chateado, viu? Porque na última vez você falou que acabou praticamente de conversar comigo e tomou o Pedro como seu parceiro agora de amizade. Eu falei, poxa vida, ele era meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. Calma, Mantovani. Não, nós éramos seminaristas, dormir no mesmo quarto, pelo amor de Deus, mas a gente dormia no mesmo quarto para pegar no pé da molecadinha que sofriam com a gente. Pegávamos no pé deles. E nós tínhamos temos ainda uma amizade muito, muito bonita. E o que aconteceu? Eu conheci o Pedro também, durante muito tempo, na comunidade lá de São José. Nós trabalhávamos muito juntos, tocávamos no encontro de jovens. Foi um momento muito importante para mim. E vocês são pessoas assim que eu tenho um carinho muito especial, não só pela amizade, pelo tempo, mas pelo modo como vocês conduzem com inteligência este programa que vocês fazem. E este é o caminho. Não, com todo respeito, este é o caminho. Não, Alexandre, a gente ouve isso e nem acredita, né? Porque assim... Pois é. A gente faz isso tão organicamente, verdade, sem querer loas, né? Mas eu acho estranho quando falam isso, mas tá bom, a gente faz com carinho, faz com amor mesmo. Mas isso, tá bom, meus amores. Ô Mantovani, você sabe, eu também não preciso falar aqui o quanto você é um irmão que a vida me deu, que Deus me deu, né? E de verdade, eu só posso ser amigo do Pedro porque, assim, por um tempo eu me senti órfão de você, da sua irmandade. Eu falei, eu vou colar nesse cara aqui, que era amigo do Mantovani, que deve ser legal igual. E de fato tão irmão quanto. Foi mais do que o esperado. Então, a gente admira o Pedro demais também. Então, exato. Então, é um privilégio eu ser amigo de vocês, e esse programa já virou uma rasgação de seda horrorosa. Gente, vamos chegar a Peraí, deixa eu só fechar uma coisa. Deixa eu fechar só uma coisa. Sabe por que a gente não tem ciúmes um do outro? Porque a gente se ama. Com certeza. Sim. Falou? Sim, isso é muito importante. Sem nenhuma dúvida, assim, essa conversa aqui me lembrou corredores da PUC, me lembrou mesa do café, que a gente cabulava a aula para continuar o papo no café. Não é verdade. É verdade. Lembra, Ferreira e Mantovani? A gente falava, de quem vocês têm a segunda aula aí? De tal. Não. Vamos tomar café. Aqui tá melhor. Tá ótimo. Obrigado, meus amores. Obrigado, querido. Olha, obrigado, Mantovani. Ferreira, a gente fica por aqui. Pessoal, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Que vocês possam mandar, o Mantovani faz isso também, né? A gente tá pensando já no programa 200, que você possa mandar pro conversaconosco@gmail.com um relato de um sonho que você teve. Pode ser insólito, esquisito, diferente, ou um sonho recorrente. Manda pra gente e depois a gente vai falar por quê. A gente espera isso no conversaconosco@gmail.com. É isso, né, Alexandre Ferreira? Eu tenho um outro pedido. Estamos aí, né, rumo aos 200. Esse programa abre com chave de ouro essa reta que a gente sempre faz aqui, uma reta final para um programa especial. Então eu peço que, se você puder, também mande um relato
desses 200 programas, uma coisa que você aprendeu, né? Algo que marcou esses 200 programas, manda lá, né, no conversaconosco@gmail.com, ou nas redes sociais, se quiser deixar nos comentários. E eu não posso deixar de terminar esse programa aqui, Pedro, sem mandar um salve especial pro Kini Kayode, né? Que é um ouvinte nosso lá do Rio de Janeiro, que chegou aqui por conta do programa sobre Candomblé e ficou e sempre, né, dá um feedback, sempre divulga os programas. Então abraço aí, Kini, e né, Kini, e todos vocês que chegaram e que curtem quando a gente traz o Mantovani aqui numa conversa. É isso, valeu, Mantovani. E, cara, tamo junto sempre e vamos esperar essa pandemia acabar de vez aí pra gente botar os cafés em dia. Boa. As cervejas e os cafés. Bom, eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Aê, axé. Axé, Aurelinha Aurista.